versículos 35, 36, 37. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Fechamos só algumas estratégias baseadas nas estratégias de Cristo que a igreja deve usar na conquista de almas cansadas e sobrecarregadas pelo pecado. Uma estratégia que é conhecida é a oração. Outra estratégia, um louvor a Deus. Segunda, a forma como eu vou agir. Terceira, a forma como eu reajo a situações adversas. Terceiro, eu vou testemunhar pela forma como eu falo. Meu timbre de voz diz muita coisa. Eu posso chegar para a irmã Márcia e falar para ela: Márcia, você é uma bênção. E ela diz: glória a Deus. Mas eu posso chegar para ela e usar a mesma palavra e dizer: você é uma bênção. Ela vai se sentir ofendida. Não é o que eu digo, é como eu digo. A estratégia é saber dizer, é saber falar. Porque as pessoas, elas estão ofendidas, elas estão atacadas, atingidas, perseguidas. E aí, como eu apareço como uma luz no fim do túnel, eu vou lá e jogo a pedra em cima. Eu estou abrindo a porta da passagem para ir para o inferno. Vejamos as estratégias que o Senhor usou. Primeira estratégia, a estratégia da evangelização. A evangelização é uma das principais formas de conquistar almas, quando se faz de uma forma estratégica. O evangelismo pessoal, a distribuição de literatura bíblica, que isso não acontece mais, acabou, parece, nunca mais eu vi. A visitação nos hospitais, nos presídios, orfanatos, asilos. Visitar as pessoas que estão enfermas. Eu preciso ter essa estratégia. Eu estou oferecendo para essa pessoa que está sem direção, desanimada, parece que não tem mais saída. Quando eu evangelizo, o evangelho é boas novas. Eu preciso apresentar boas novas. Eu preciso dizer para aquela pessoa: nem tudo está perdido. Você pode ter a sua vida mudada. Estratégia da evangelização. Segunda estratégia, estratégia do aconselhamento espiritual. O aconselhamento espiritual é outra estratégia importante quando ela é usada adequadamente na conquista de almas. Precisamos estar preparados para usar essa estratégia com aqueles que estão precisando de uma orientação que visa abrir os olhos do necessitado, dizendo que há uma saída. Uma pessoa que está sofrendo, que está em crise. A Bíblia fala muito sobre a questão da ansiedade, lançar sobre ele, e a gente não tem lançado. E aí por isso que existem essas crises de ansiedade,
que está se alastrando aí para todos os lados, são crises de ansiedade. É como se não estivesse acreditando no que Deus pode fazer, no cuidado de Deus. Mas eu preciso chegar até essa pessoa, porque essas pessoas, quando elas estão em crise de ansiedade, ela não vê saída, ela não vê uma porta, mesmo que ela exista. Fizeram uma experiência com uma menina de ansiedade, com muita ansiedade. Colocaram ela dentro de um quarto para fazer um teste. Deixaram a porta, tinha uma porta, e ela ficou naquele quarto. E disse: daqui a meia hora você tenta sair do seu quarto, desse lugar. E ela passou os 30 minutos, ela começou a ficar com fobia. E, socorro, 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 socorro. E ela estava quase dando, quase que ela estava desmaiando. De repente, abriram a porta e disse: por que você não procurou essa porta? Ela está só encostada. Pessoa que está em crise de ansiedade não vê porta, não vê saída, não vê nada. Que aí você chega para dizer para ela: há uma porta, é só abrir. Eu não posso acusá-la, eu não posso julgá-la. Poderia chegar para essa pessoa, chegar para ela: você é sua tonta, está vendo que a porta está aberta? O que você estava fazendo para essa pessoa? Eu preciso mostrar a porta, mesmo que ela não veja. Quem está em crise não vê nada, não vê saída, não vê porta, não vê nada. Terceira estratégia: o testemunho pessoal. Nosso testemunho de vida diário é outra estratégia de relevante valor na conquista de almas. Porque Jesus foi o que foi aqui na terra. Seu testemunho pessoal fazia diferença. Hoje a gente quer ser igual. Jesus fazia questão de ser diferente. Ação, reação, sempre com moderação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Eu preciso ter uma vida com moderação, irmãos. Existe uma propaganda aí de cerveja que fala: beba com moderação. Mas a nossa vida tem que ser uma vida com moderação. Você pode falar, você pode responder, você pode ser, mas seja moderado sempre. Eu preciso ter uma vida com moderação. Observe que Paulo escreveu ao seu filho de formação, que o substituiu depois, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, autoridade, de amor e de moderação. A capacitação dada por Deus tem por objetivo nos revestir de autoridade, de amor, mas também de moderação. Você está entendendo, irmãos? Essas estratégias, elas não estão longe do nosso alcance. Ah, mas é muito... Não, é você, é o seu dia a dia, é o nosso dia a dia. Quarta estratégia: do serviço social à comunidade. O serviço social é outra estratégia importante na conquista de almas. O serviço social visa suprir as necessidades essenciais de uma pessoa, de uma família, e remete à conquista de almas. Quantas vezes Jesus conquistou as pessoas ou pela cura ou pelo estômago? Aí estava lá dando a palestra e disse: o pessoal está com fome, rapaz. Vamos providenciar comida para esse povo. E os discípulos fizeram assim: meu Deus,
Senhor, só tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso aí não é nada para quase 5.000 homens. E o homem come quase na totalidade 2 vezes mais do que uma mulher. Fora as crianças e as mães, haviam quase 5.000 homens. Eu disse: não, apresenta ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor, vamos separar esse grupo de 50 e 50. E Deus abençoou, o Senhor abençoou e distribuiu, sobejaram 12 cestos. Aquele povo acomodou, aquele povo acreditou. Não adianta você falar de Jesus e deixar a pessoa morrer de fome. Não adianta você falar de Jesus e deixar aquela pessoa morrer enferma. Jesus foi estratégico na assistência social. Às vezes eu vejo aqui o pessoal trazendo aqui, tá bom, não, eu preciso, por exemplo, assistência social da igreja, de uma igreja. Eu preciso fazer o levantamento das pessoas que precisam. Eu preciso saber por que elas estão assim, nesse estado de necessidade. Depois que eu souber disso, meu marido está desempregado, não sei o quê, estabelecer um alvo. A igreja vai trazer a cesta básica durante 6 meses. Depois de 6 meses a gente volta para ver como é que está a situação de vocês. Eu preciso ter isso, a igreja precisa ter esse compromisso. É estratégico. Isso é estratégia. As pessoas vão nutrir um sentimento de gratidão com a igreja porque não deixou o filho passar fome, a filha passar uma necessidade. Mas quando eu coloco entrego lá e viro as costas, é desencargo de consciência. Isso na estratégia. Eu preciso criar uma consistência para que a estratégia dê certo. Senão não dá certo. Ela não dá certo. O serviço social visa suprir as necessidades essenciais de uma pessoa, de uma família. É bem relevante na distribuição de cestas básicas, de roupas, mas é uma coisa comprometida, compromissada. Não desencargo pessoal, desencargo de consciência. E a quinta utilização, que Jesus não tinha, e hoje nós temos, que é a utilização das mídias sociais. A utilização de mídias sociais é outra estratégia bem importante na conquista de almas. Saiba que através das mídias que muitas pessoas têm sido alcançadas com o evangelho da reflexão, do confronto bíblico. E através dessa confrontação bíblica, o objetivo de conduzir essas pessoas a Cristo é alcançado. Nunca devemos usar as mídias para criticar, insinuar, julgar ou expor as dificuldades da maneira geral. Aí você vai lá, aí tem um pastor falando do outro, aí tem o outro julgando o outro. Eu pergunto, se você não fosse evangélico, se você não fosse crente, você fosse até as mídias sociais e você só ouvia críticas, julgamento, você se atreveria a vir para a igreja? Eu preciso usar a mídia social como uma anunciação do evangelho. A utilização estratégica visa despertar o interesse das pessoas, ajudando-as a refletir sobre a fé, sobre Cristo. Saiba que o nosso Deus é um Deus de estratégias em todas as esferas bíblicas. Quando Jesus estava sentado à mesa junto com os discípulos, estrategicamente ele pegou a toalha, pegou a água, botou naquela
vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo, mesmo ele sendo o Salvador, ele veio para servir. Mesmo você e eu sendo servos de Deus, filhos de Deus, mas nós estamos aqui para servir. Temos capacidade para lavar os pés das pessoas, ou seja, assistenciar, testemunhar, ser exemplo, ser referência. Jesus foi referência quando ele lavou os pés dos discípulos. Demonstrou estrategicamente que ele era Salvador, seria o Salvador, ainda não era, mas ele estava ali para fazer a diferença. Eu pergunto, você tem feito diferença no reino de Deus? Eu tenho feito diferença no reino de Deus? A cidade de Jericó, uma das estratégias de Deus aqui no Antigo Testamento. Os habitantes de Jericó, eles estavam aterrorizados com a chegada dos israelitas. Deus disse para Josué, disse, Jericó já é de vocês. Agora, vocês têm que obedecer às minhas estratégias. Ei, olha só. Deus estabeleceu a sua estratégia para a conquista de Jericó, mesmo ele já dizendo que Jericó já era deles. Em Josué capítulo 6 fala assim, versículo 3, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Estratégia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas na 7ª vez. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido delas, todo o povo gritará com um grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu preciso, Igreja de Cristo, nós precisamos usar a estratégia. Falar na hora certa, gritar na hora certa, porque os muros estão aí. Jericó está armado, cercado. Não adianta gritar fora da hora, fora de hora, fora do momento. Deus disse para Jericó que eles ficassem uma vez por dia, rodear a terra, uma vez, a cidade. E aqueles homens que estavam com as trombetas tocavam, e eu todo dia eles iam à frente, e o povo silenciosamente, durante 6 dias. No 7º dia eles rodaram Jericó 6 vezes, sem dar uma palavra, somente o som das trombetas. Na 7ª volta, já havia uma estratégia. Quando eles tocarem bem de uma forma diferente, alongada, diferente dos outros 6 dias, diferente das 6 voltas anteriores, quando eles alongassem a trombeta, o povo começa a gritar. Quando isso aconteceu, o povo gritou, todos os muros desceram, toda a cidade ficou exposta, porque desceram os muros e eles entraram. Não entraremos na Jericó de hoje se nós não tivermos uma postura estratégica, porque os muros estão levantados, você não consegue entrar, você não consegue penetrar no coração dessas pessoas que estão com os muros da sua vida cercados, tem medo de você, tem medo de crente, não gosta de crente, se distancia do crente,
frente, então eu tenho que ter uma postura estratégica para que aqueles muros sejam derribados. E essa trombeta é o que? É a sua forma de testemunhar, a sua forma de agir, de reagir. As pessoas vão descer, os muros vão descer, e esse coração estará aberto, estará acessível à sua palavra e aquilo que Deus colocou para você fazer. Estratégia, gente. Estratégia. Você fala assim, mas vamos falar. Não. O Senhor é a nossa proteção. O diabo também protege os dele. Não é uma coisa fácil. Por isso eu preciso ter estratégia. Para cuidar de filho, tem que ter estratégia. Para conduzir um casamento, tem que ter estratégia. Para você ser bem sucedido no seu trabalho, tem que ter estratégias. Se você estiver estudando, você tem que ser estratégico para você conseguir aquilo que você almeja. Precisa ter a estratégia. Mas essa estratégia, ela é revestida da autoridade que Deus dá. Poder, força e moderação. A igreja, ela avança. Nós estamos ignorando os muros. Nós estamos ignorando os muros. Depois teve um segundo episódio que foi a terra de Ai. Foi desprezado por Jericó, por Josué, que não orou ao Senhor, disse, não, aquilo ali é fácil. E colocou só 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. E foram envergonhados. E voltaram cabisbaixos, sofreram a derrota. Não subestime cada batalha da sua vida. Não subestime. Peça sempre a estratégia da parte de Deus. Não haja por sua força ou pela sua intuição como pessoa. Peça sempre a orientação de Deus, porque senão a gente fracassa, a gente sofre a derrota. Eu preciso ser estratégico. Eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso ter autoridade de Deus. O apóstolo Paulo, para a gente fechar, nos deixou uma profunda reflexão voltada para a necessidade urgente da conquista de almas. Ele, escrevendo ao povo de Roma, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Deus quer abençoar os seus pés, os meus pés, para que eu possa testemunhar a minha vida, o meu testemunho, a minha forma de ser, a minha forma de reagir, possa ser uma anunciação do Evangelho. Que as pessoas cheguem para você e dizem assim: mas como você pode ser uma pessoa tão tranquila, com tanta coisa, com tanto problema que você está enfrentando? Eu estou fazendo a anunciação do Evangelho. Eu estou mostrando para essa pessoa que Deus é Deus em qualquer situação que eu esteja vivendo. A minha vida está sob o cuidado dele. Eu preciso anunciar. Mas aqui ele disse assim: e como invocarão aquele que não creram? E como crerão se de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nunca se esqueça de que eu e você fazemos parte do plano estratégico na conquista de almas para o seu reino. Quando nós estamos aqui, vindo aqui pela manhã para tomar a Santa Ceia ou para a escola dominical, seja lá em qual situação que nós estivermos, em qual culto que vai estar,
se é culto Santa Ceia, se é uma escola dominical, mas a forma como eu saio da minha casa de manhã, que eu venho, seja a pé, seja de carro, seja de bicicleta, seja de moto, as pessoas elas olham para você e dizem: o que eles fazem na igreja todo dia, de manhã e de noite? Você e eu, nessa forma da gente ser, a responsabilidade nossa é um testemunho. Você, uma hora dessa, você é indagado se já não foi. Mas por que você vai sempre na igreja de manhã e de noite? No mesmo dia, no domingo? Você vai dizer assim: eu conheci um homem que pagou o preço por mim, e eu quero estar perto dele, eu quero conhecê-lo cada vez mais, porque ele me fez e tem me feito muito bem. Ele é poderoso, irmãos, Deus é poderoso, mas eu preciso testemunhar, eu preciso ter estratégia. Não seja um agente secreto de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Você é crente? Não sabia não. Não. Você não precisa ser agente secreto de ninguém. Deus não chamou você a ser agente secreto. Deus chamou para você ser luz, para brilhar na escuridão. Cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas ações e reações, cuidado seus sentimentos, cuidado com o seu coração, porque Deus é poderoso. Fomos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. Foi o Senhor quem nos escolheu. Você não está aqui porque você quis, Ele te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós. Então você está aqui, eu estou aqui como escolhido dele.